A bala rasgou o ar da noite lisboeta como um grito abafado, e quando pelas ruas estreitas do bairro Alto, onde o avô deles, o velho Manuel, caíra sem um sussurro final. João e Miguel, os gêmeos normais, correram para o hospital, corações disparados, enquanto António, o irmão rejeitado por amar homens, hesitava na soleira da porta, o telefone tremendo em sua mão como se o destino avisasse. Esta morte não era o fim, mas o estupim de uma herança que queimaria todas as mentiras da família. No leito de morte, os olhos turvos de Manuel fixaram-se neles três, e com um último fôlego, murmurou: o testamento. Não é o que pensam. O presente final. Mudará tudo. As luzes fluorescentes do Hospital de São João piscavam como estrelas falsas no teto rachado, e o cheiro de desinfetante misturava-se ao perfume amargo de rosas murchas que a avó trouxera anos antes, agora esquecidas em um vaso poeirento. João, o mais pragmático dos três, apertava o braço da cadeira de plástico, os nós dos dedos brancos como ossos expostos, enquanto Miguel, sempre o pacificador, andava de um lado para o outro, os sapatos e quando no corredor vazio como batidas de um relógio prestes a parar. António ficara para trás, no saguão, encostado à parede fria, sentindo o peso de anos de silêncios e portas batidas como uma âncora que o impedia de avançar. Ele não era bem-vindo ali, não desde aquela noite chuvosa em que confessara seu amor por Rafael, o rapaz de olhos castanhos que trabalhava na livraria do Chiado. Você é uma vergonha para o nome dos Costa, dissera o avô, a voz rouca como o vento do Atlântico batendo nas falésias de Sintra, e desde então, António fora apagado das fotos de família, das ceias de Natal, dos aniversários que celebravam sem ele. Mas a morte de Manuel os reunira à força, como fios de uma tapeçaria rasgada que o destino teimava em costurar de volta. O advogado, um homem magro de terno cinza e óculos tortos, surgira do nada, segurando uma pasta amarelada com o selo da notária de Alfama. Senhoras e senhores Costa, anunciara ele na sala de espera, ignorando o abismo que separava os três irmãos, o testamento será lido amanhã, às 10 da manhã, na casa da família em Belém. Todos os herdeiros diretos devem comparecer. João erguera a cabeça, os olhos azuis, iguais aos de Miguel e António, herança genética que os tornava espelhos partidos, faiscando com uma mistura de alívio e ganância. Herdeiros diretos. Incluindo ele, perguntara, apontando para António como se fosse um estranho. Miguel engolira em seco, o rosto corando, mas o advogado apenas assentira, impassível: sim, todos os netos de Manuel Costa. A noite se arrastara como um sonho febril. João e Miguel voltaram para o apartamento que dividiam no bairro Alto, um espaço apertado cheio de livros de direito de João e telas inacabadas de Miguel, o artista da família. Eles se sentaram à mesa da cozinha, uma garrafa de vinho do Douro aberta entre eles, o líquido rubro refletindo as luzes da cidade que piscavam pela janela. Ele não merece nada, murmurou João, girando o copo, a voz baixa mas afiada como uma navalha. Depois de tudo que o avô sofreu por causa dele aquela fase, como chamávamos na época. Miguel hesitou, os dedos traçando o rótulo desbotado da garrafa. Ele sempre fora o elo fraco, o que via rachaduras onde os outros viam paredes. João, ele é nosso irmão. Gêmeo. Lembra quando éramos crianças, correndo pelas praias de Cascais, fingindo ser piratas? Não era gay ou hétero, era só nós. João bufara, um riso amargo escapando, crianças. Agora ele é um escândalo ambulante, e o avô deixou tudo para nós. A casa em Belém, a vinícola no Alentejo, o dinheiro. Para os normais, como ele dizia. Enquanto isso, António caminhava pelas ruas molhadas de Lisboa, o casaco colado à pele pela garoa fina que caía como lágrimas do céu. Ele não fora para casa, o que chamava de lar era um quarto alugado em Moraria, um bairro de imigrantes e memórias, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao som de fado e quando de janelas abertas. Rafael o esperava lá, mas naquela noite, António não conseguia enfrentar aqueles olhos gentis, cheios de uma paciência que doía mais que a rejeição da família. Em vez disso, ele se refugiou na sé de Lisboa, a catedral antiga cujas pedras absorviam segredos há séculos. Sentou-se em um banco de madeira gasta, as mãos entrelaçadas, revivendo o dia em flashes, o telefonema da tia, a voz trêmula, a corrida para o hospital, o avô, outrora um homem robusto como as muralhas de Óbidos, agora reduzido a um esqueleto coberto de pele fina, os olhos implorando algo que as palavras não diziam. Perdoe-me, sussurrara Manuel, mas para quem? Para os netos, normais, que o idolatravam, ou para o rejeitado que ele banira? Na manhã seguinte, o sol de dezembro filtrava-se pelas folhas das árvores em Belém, tingindo o ar de ouro pálido. A casa dos Costa era um palacete do século XVIII, com azulejos azuis nas paredes e um jardim onde jasmins ainda florescem apesar do inverno. João e Miguel chegaram primeiro, de ternos pretos impecáveis, as gravatas apertadas como laços em torno do pescoço. António veio por último, de metrô, o coração martelando como o sino da torre dos Jerónimos ao lado. A porta rangeu ao se abrir, e lá estava a tia Isabel,
os olhos vermelhos de choro, abraçando os dois primeiros como se fossem salvadores. Para António, um aceno distante, entre, seco quicou como uma sentença. O advogado esperava na sala de jantar, a mesa longa coberta por uma toalha de linho, o testamento aberto como um livro de julgamentos. Manuel Costa, em pleno juízo, deixa sua herança aos netos João e Miguel Costa, leu o homem, a voz monótona cortando o ar como uma lâmina. A propriedade em Belém, a vinícola no Alentejo, as ações no banco, tudo para eles, por serem os continuadores do nome da família, os que honram as tradições portuguesas. Um silêncio caiu, pesado como o nevoeiro do Tejo. João sorriu, um sorriso vitorioso que não chegava aos olhos, enquanto Miguel baixava a cabeça, as mãos tremendo sob a mesa. António sentiu o mundo inclinar-se, ele não esperava herança, mas aquela exclusão pública era um tapa que ecoava anos de humilhações. E eu? Perguntou, a voz rouca, mas o advogado continuou, virando a página, ao neto António Costa, nada material. Apenas uma carta selada, a ser aberta apenas após a leitura completa, em particular. Os olhos de todos se voltaram para ele, e no ar pairava o veneno da pena, rejeitado até na morte. Mas enquanto a família se dispersava em murmúrios, João já calculando impostos, Miguel perdido em culpa, António pegou a carta, o envelope grosso com o selo de cera vermelha, e saiu para o jardim. Lá, sob o sol fraco, quebrou o lacre com dedos trêmulos. As palavras de Manuel dançavam na página, tinta preta e irregular. Meu querido António, se você lê isso, eu parti sem dizer o que devia em vida. O testamento é uma mentira, uma cortina para os olhos dos outros. O verdadeiro presente está escondido onde o sol se põe no oceano, em Sagres. Vá lá, e encontro que eu nunca pude ser, livre. O coração de António parou. Sagres. O fim do mundo, onde o avô contava histórias de navegadores, mas nunca de amores proibidos. Era um gancho para o abismo, e ele sabia que mergulharia, mesmo que levasse os irmãos consigo. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão. João mergulhou nos papéis da herança, visitando o notário com uma empolgação que beirava a febre, sonhando com a expansão da vinícola, com festas em Belém cheias de convidados, apropriados. Miguel, atormentado, procurou António na livraria onde ele trabalhava agora, após perder o emprego na galeria de arte por conflitos pessoais. Encontrou-o arrumando prateleiras de poesia portuguesa, os olhos distantes como o horizonte. António, me desculpa, disse Miguel, a voz falhando. Não pedi isso. O avô. Ele era do tempo dele, sabe? A ditadura, o medo. António parou, um livro de Fernando Pessoa caindo de suas mãos. Tempo dele. E o meu, Miguel? Eu sou do agora, e ainda sou tratado como um fantasma. Eles conversaram pela primeira vez em meses, sentados no café ao lado, o aroma de café forte misturando-se às confissões. Miguel revelou sua própria luta, um namoro secreto com uma mulher divorciada, algo que o avô desaprovaria tanto quanto o amor de António por homens. Somos todos prisioneiros, murmurou Miguel, e pela primeira vez, os gêmeos sentiram o fio invisível que os ligava a puxar de volta. Mas João não via laços, só rupturas. Quando soube da conversa, explodiu em uma ligação furiosa. Não se iluda, António. A carta é uma esmola, um jeito dele te dar migalhas para calar a consciência. Fique longe da nossa herança. As palavras cortaram fundo, reabrindo feridas. Naquela noite, Rafael encontrou António chorando no quarto, o corpo encolhido na cama estreita. Eles me odeiam por quem eu sou, soluçou ele, e Rafael, com sua calma de quem crescera nas ruas de Alfama, apenas o abraçou. Não odeiam você, amam o que esperam que você seja. Mas eu amo o que você é. Seu beijo foi suave, um bálsamo, mas carregado de promessa. Juntos, eles enfrentariam o passado. No dia seguinte, António comprou uma passagem de trem para Sagres, o bilhete queimando no bolso como um mapa para o desconhecido. O trem chacoalhava pelas terras do Alentejo, campos dourados de trigo se estendendo até o horizonte, pontilhados de sobreiros retorcidos como almas antigas. António olhava pela janela, a mente um redemoinho de memórias, as tardes de verão em que os três gêmeos pescavam no rio Tejo, rindo até doer a barriga, a primeira vez que beijaram um garoto na escola, o pânico de ser descoberto, o dia em que o avô expulsara, a porta batendo como um trovão. Sagres era o lugar onde tudo começara e terminara para Manuel. Ele contava histórias de seu pai, um pescador que sonhara com mares além, mas morrera jovem, deixando um segredo que o avô carregava como uma cruz. O oceano leva tudo, dissera ele uma vez, os olhos fixos no infinito, e agora António se perguntava se levava também amores não ditos. Chegando à vila, o vento salgado chicoteava seu rosto, e o farol de Sagres erguia-se como um sentinela solitária contra as ondas furiosas. Ele seguiu as instruções da carta, uma trilha escondida atrás da fortaleza, levando a uma gruta onde o mar rugia como um amante traído. Lá, sob uma pilha de pedras cobertas de musgo,
encontrou uma caixa de madeira, selada com o mesmo cera vermelha. Dentro, não ouro ou joias, mas um diário amarelado, páginas cheias da caligrafia trêmula de Manuel. As primeiras entradas falavam de juventude, amores por garotos na praia, toques roubados à noite, um mundo de desejo sufocado pela sociedade de Salazar. Eu amei como você ama, António, lia-se em uma página rasgada, mas enterrei isso para sobreviver. Perdoe-me por te fazer enterrar o seu. Lágrimas embaçaram a visão dele. O avô, o tirano, era como ele, gay, escondido, uma alma gêmea no sangue. Mas o diário continha mais, coordenadas para um cofre em Lisboa, e uma nota: chama os irmãos. A herança é de todos, mas só se unirem. António sentiu o chão tremer. Era o primeiro passo de uma dança perigosa, onde o amor fraterno colidia com o preconceito, e o passado ameaçava engolir o futuro. Ele ligou para Miguel primeiro, a voz urgente: venha para cá. Traga João. O avô nos deixou um enigma, e é maior que dinheiro. Miguel prometeu, mas João recusou, a raiva fervendo, outra armadilha sua para nos arrastar para o abismo. No entanto, a semente da dúvida fora plantada, e naquela noite, sob as estrelas de Sagres, António e Rafael caminharam pela praia, mãos dadas, o som das ondas um hino à coragem que viria. O retorno a Lisboa foi como emergir de um sonho para um pesadelo acordado. António carregava o diário como um talismã, as páginas sussurrando segredos que podiam despedaçar a família ou uni-la de vez. Rafael o acompanhara até a estação de comboio em Lagos, os olhos castanhos cheios de uma mistura de orgulho e preocupação. Seja cuidadoso, dissera ele, beijando sua testa. O amor não constrói pontes sozinho, às vezes, precisa de fogo para queimar as velhas. António assentira, mas o fogo já ardia dentro dele, não de raiva, mas de uma determinação feroz, como a de Camões enfrentando tempestades pelo mar. Miguel o esperava na plataforma de Santa Apolónia, o rosto pálido contra o sol da tarde, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. João não veio, disse ele sem preâmbulos, enquanto caminhavam para um café próximo, o aroma de bolos de amêndoa preenchendo o ar. Ele acha que é uma loucura, que você está inventando para nos manipular. António sentiu o estômago revirar, mas em vez de explodir, abriu o diário sobre a mesa de ferro forjado, as páginas farfalhando como folhas secas. Leia, murmurou, e Miguel obedeceu, os olhos se arregalando a cada linha. Meu Deus! O avô! Ele! Como nós! A palavra nós pairou, um reconhecimento tímido de que Miguel carregava seus próprios fardos, seus próprios amores não celebrados. Eles passaram a tarde ali, decifrando o diário como um mapa do tesouro. Manuel escrevera de amores perdidos, um marinheiro em Cabo Verde, um artista em Paris durante a guerra, toques proibidos que o deixavam acordado à noite, culpado e vivo. Eu casei com a avó por dever, confessava ele, mas meu coração navegou para longe. E então, o golpe: António, você é a minha redenção. Eu te rejeitei para não ver meu reflexo no seu espelho. Mas a herança não é terra ou ouro, é a verdade que liberta. As coordenadas levavam a um cofre no Banco de Portugal, em Lisboa, mas para abri-lo, precisavam da chave, uma pequena cruz de prata que Manuel usava no pescoço, agora no colar de João, o guardião das tradições. A notícia caiu como um raio quando Miguel confrontou João naquela noite, no apartamento do Bairro Alto. João estava curvado sobre papéis da vinícola, uma taça de porto na mão, o rosto iluminado pela lâmpada de mesa. O quê? O avô era como ele. A incredulidade deu lugar à fúria, o copo batendo na madeira com força. Mentiras. Isso é falsificação, uma trama para roubar o que é nosso. Miguel, pela primeira vez em anos, ergueu a voz: nosso. E de quem é a família sem todos nós, João? Você age como o avô no pior dele, cego pelo medo. As palavras feriram, e João saiu batendo a porta, as ruas de Lisboa engolindo sua raiva como o Tejo engole segredos. António, enquanto isso, mergulhava em suas próprias sombras. Ele e Rafael jantaram em um restaurante escondido no Alfama, mesas iluminadas por velas tremuluzentes, o fado de uma cantora ecoando como lamentos do coração. Eu sinto falta deles, confessou António, o garfo parado no prato de bacalhau à brás. Mesmo João, com toda a sua rigidez. Somos gêmeos, sinto a dor dele como se fosse minha. Rafael pegou sua mão por baixo da mesa, um gesto sutil em um lugar onde olhares curiosos ainda julgavam. A dor é o preço da verdade. Mas pense, se o avô escondeu isso por décadas, imagina o que mais há no cofre. Talvez não dinheiro, mas algo que cure. Eles saíram para a noite, caminhando pelas escadarias íngremes, parando para beijar sob um poste de luz, o mundo ao redor desfocando em um instante de paz roubada. No dia seguinte, a tensão escalou. João apareceu na livraria do Chiado sem aviso,
o rosto uma máscara de fúria controlada, o colar com a cruz balançando no peito. Mostre-me o diário, exigiu, ignorando os clientes que folheavam romances. António o levou aos fundos, para a sala de estoque, pilhas de livros como muralhas ao redor. João leu em silêncio, o maxilar travado, as páginas tremendo em suas mãos. Se isso for verdade, murmurou ele finalmente, a voz quebrando. Porque ele nos mentiu. Porque nos criou para odiar o que ele era. António sentou-se em uma caixa de papelão, exausto. Não era ódio, João. Era sobrevivência. Como a minha, todos esses anos fingindo ser invisível para vocês. Pela primeira vez, João olhou para ele não como um rival, mas como um reflexo, o mesmo nariz arrebitado, os mesmos olhos que viam o mundo em camadas de dor e beleza. Mas o momento de vulnerabilidade durou pouco. Um telefonema do advogado interrompeu. O cofre requer a presença de todos os 3 herdeiros, com a chave. Sem isso, fica selado para sempre. João apertou o colar, os dedos brancos. Eu vou. Mas se for uma armadilha? A ameaça pairou, mas eles marcaram para o dia seguinte. Naquela noite, Miguel pintou pela primeira vez em semanas, uma tela caótica de 3 figuras entrelaçadas contra o mar tempestuoso, tons de azul e vermelho sangrando na tela. É o nosso retrato, disse ele a si mesmo, o pincel tremendo. Enquanto isso, em Moraria, António e Rafael faziam amor devagar, corpos entrelaçados em um ritual de afirmação, sussurrando promessas de futuro em meio a gemidos suaves, não luxúria, mas uma conexão que curava as rachaduras da alma. O banco era um bastião de granito no rocio, colunas neoclássicas erguendo-se como guardiões de fortunas antigas. Eles chegaram juntos, pela primeira vez em anos, João rígido como uma estátua, Miguel nervoso como um pássaro, António com o diário debaixo do braço, Rafael esperando do lado de fora como uma âncora silenciosa. O cofre era pequeno, frio ao toque, e a chave girou com um clique que ecoou como um verdito. Dentro, não pilhas de notas ou joias, mas uma pilha de cartas amarradas com fita vermelha, fotografias desbotadas e um testamento alternativo, datado do mesmo dia do primeiro, mas escondido. Eu deixo tudo igualmente aos 3 netos, lia-se na página principal, a assinatura de Manuel firme apesar da mão trêmula. Pois o amor não divide, multiplica. E eu amei um homem em silêncio, como António ama agora. Que eles aprendam a amar sem correntes. O choque os paralisou. João caiu de joelhos, as fotos escorregando de suas mãos, imagens de Manuel jovem, abraçado a um rapaz de sorriso largo em uma praia do Algarve, olhares cheios de um segredo compartilhado. Miguel soluçou, as lágrimas caindo nas cartas que falavam de amores interrompidos pela guerra, pela ditadura, pela vergonha autoimposta. António, porém, sentiu uma paz estranha, como se o avô tivesse estendido a mão do além. Ele nos testou, murmurou. Para ver se o sangue era mais forte que o preconceito. Mas a revelação não era o fim, era o começo de uma tempestade. Saiu do banco, o testamento na mão, e encontrou Rafael, que sorriu ao ver as lágrimas nos olhos dele, e agora? Perguntou Rafael. Agora, lutamos por isso, respondeu António, e pela primeira vez, a luta parecia vencível. As semanas que se seguiram foram um campo minado de emoções. João contestou o testamento no tribunal, alegando falsificação, sua ambição colidindo com a culpa que o corroía à noite. Ele sonhava com o avô agora, não como patriarca severo, mas como o jovem das fotos, vulnerável e apaixonado. Miguel mediava, visitando advogados e terapeutas, sua própria identidade sexual, bissexual. Ele finalmente admitira a si mesmo, florescendo em conversas honestas com um parceiro novo, uma mulher chamada Sofia que pintava murais em Lisboa. Somos mais que gêmeos, disse ele a António em uma caminhada pelo Tejo. Somos sobreviventes. E António, fortalecido por Rafael, começou a escrever seu próprio diário, páginas cheias de raiva transformada em arte, poemas que capturavam o sal do mar e o doce da aceitação. Mas o conflito culminou em uma ceia forçada na casa de Belém, o ar pesado com o aroma de peru assado e vinho do Porto. João chegara bêbado, os olhos engestados, acusando, você nos manipulou, António. Usou o fantasma do avô para roubar o que conquistei. As palavras explodiram em uma briga, pratos voando, vozes ecoando pelas salas azulejadas. Miguel interveio, mas foi Rafael, chamado às pressas, quem acalmou as águas. O amor não é roubo, é partilha. E vocês 3 partilham o mesmo coração partido. Naquele momento, sob as luzes do candelabro, João desabou, confessando seu próprio segredo, um caso com um colega de trabalho, homem, escondido por medo de ser como o rejeitado. O silêncio que seguiu foi sagrado, um espaço onde as máscaras caíam. A reconciliação veio como uma onda lenta, não um tsunami, mas o suficiente para molhar as areias secas de suas almas. Após a ceia em Belém, João sumiu por dias, trancado em seu escritório na vinícola do Alentejo,
rodeado por barris de carvalho que cheiravam a terra e tempo. Ele lia as cartas do avô obsessivamente, cada palavra um espelho que refletia sua própria hipocrisia. Eu o julguei para não me julgar, murmurava para as paredes de pedra, o sol poente tingindo os vinhedos de vermelho como sangue de uvas esmagadas. Finalmente, uma carta para os irmãos, eu errei. Vamos dividir tudo, mas primeiro, dividamos a dor. Miguel leu em voz alta para António no café do Chiado, a voz embargada, e eles choraram juntos, gêmeos em tudo menos na casca que o mundo impusera. António, agora, navegava águas novas com Rafael. Eles passeavam por Sintra, as florestas úmidas cheias de névoa, palácios como castelos de contos de fadas onde o amor podia ser real sem ser conto. Você me salvou, disse António certa tarde, sentados nos jardins da Quinta da Regaleira, o poço iniciático ao fundo como um portal para o subconsciente. Rafael sorriu, traçando linhas invisíveis na palma de sua mão. Não salvei, libertei. E você faz o mesmo por mim, me lembra que o amor resiste às tormentas. Sua relação aprofundava-se, não em paixão febril, mas em camadas de confiança, conversas até o amanhecer sobre sonhos de abrir uma galeria LGBTQ+ em Lisboa, viagens sonhadas pelo Douro, uma vida tecida com fios de vulnerabilidade. Mas o passado não se rendia fácil. A tia Isabel, guardiã das tradições, descobriu as fotos e explodiu em uma visita surpresa à casa de Belém. Escândalo. Manuel era. Isso? E vocês, meus sobrinhos netos, arrastados para a lama? Suas palavras eram veneno antigo, e quando as pregações da igreja onde crescera. João, presente, defendeu pela primeira vez, tia, o escândalo é esconder quem somos. O avô viveu na mentira, nós não. Ela saiu batendo a porta, mas plantara dúvida, vizinhos sussurravam, jornais locais farjavam a história da família dividida pela herança gay. A pressão midiática cresceu, repórteres acampando na porta, flashes cegando como julgamentos. Miguel, sensível como sempre, sofreu mais. Sua exposição como bissexual vazou em um artigo sensacionalista, e ele perdeu uma exposição de arte em Porto. Porque agora, lamentou-se António por telefone, a voz e quando do norte chuvoso. Eu mal comecei a ser eu. António pegou o trem imediato, encontrando-o em um estúdio bagunçado no Ribeira, cheirando a tinta e café frio. Eles abraçaram-se como âncoras, e naquela noite, Miguel apresentou Sofia, uma mulher de cabelos cacheados e olhos que brilhavam como o Rio Douro. Ela me entende, disse ele, e pela primeira vez, os 4, irmãos e amores, sentaram-se para jantar, risadas misturando-se ao som de gaitas de fole distantes, um vislumbre de família reimaginada. João, isolado no Alentejo, enfrentava demónios sozinhos. Seu caso com o colega, Pedro, terminara em lágrimas. Não aguento o escrutínio, dissera Pedro, fugindo para Faro. João dirigia pelas estradas poeirentas, parando em vilarejos onde o vinho era servido em canecas de barro, e ali, em uma taberna esquecida, encontrou um grupo de homens mais velhos, exilados como o avô. Nós sobrevivemos ao regime, contou um, olhos enrugados como pergaminho. Amores escondidos em olhares, em cartas queimadas. Seu avô era um de nós. João assentiu, e pela primeira vez, chorou abertamente, o vinho amargo como arrependimento. Ele voltou a Lisboa mudado, ligando para os irmãos, eu preciso de vocês. Vamos ao tribunal juntos. O tribunal em Lisboa era um labirinto de mármore e burocracia, juízes de togas negras como corvos. O caso da herança atraíra atenção, não só pela fortuna, mas pela narrativa humana, gêmeos divididos por orientação sexual, um avô póstumo que confessava segredos. O advogado de João argumentava falsidade, mas António contra-argumentou com o diário, as fotos, testemunhas da vila de Sagres que lembravam Manuel como um homem solitário, sempre olhando para o mar como se esperasse alguém. Rafael testemunhou, sua voz firme, eu amo António não apesar de sua família, mas através dela. Essa herança é sobre cura. Miguel exibiu sua tela dos 3 irmãos, agora emoldurada, um símbolo de unidade. E João, no estrado, quebrou, eu o rejeitei por medo de mim mesmo. Mas o avô nos ensinou, o amor não herda, herda-se o amor. O juiz deliberou por dias, o verdito pendente como uma espada de Damocles. Enquanto esperavam, os irmãos se refugiaram na casa de Belém, cozinhando juntos pela primeira vez, caldeirada de peixe, mãos sujas de alho e coentros, risadas e quando onde outrora só havia silêncios. Rafael e Sofia se integraram, contando histórias de suas infâncias, Rafael fugindo de pais conservadores em Évora, Sofia lutando por espaço como artista lésbica em Coimbra. Somos uma colcha de retalhos, brincou Miguel, e era verdade, colorida, irregular, mas forte. O verdito veio em uma manhã de janeiro, o ar frio cortante como navalha. O testamento alternativo é válido, anunciou o juiz, batendo o martelo. A herança divide-se igualmente,
com a adição de uma fundação em nome de Manuel Costa, para apoio a comunidades LGBTQ+, em Portugal. A sala explodiu em flashes, mas para os irmãos, foi um sussurro de alívio. João abraçou António primeiro, o corpo rígido amolecendo no toque. Desculpa, irmão. Lágrimas fluíram, e fora do tribunal, a família posou para fotos, não como herdeiros, mas como sobreviventes. Mas a vitória era frágil. A tia Isabel processou, alegando insanidade do avô, e a mídia sensacionalizava: gêmeos gay, herança ou escândalo. Pressão montava, e João recebeu ameaças anônimas, sombras do preconceito que o avô conhecera. Em uma noite de insônia, ele confidenciou a Pedro por carta: volte. Eu estou pronto para ser inteiro. O amor renascia, tímido, mas real. António e Rafael planejavam o futuro, a galeria, um espaço de arte que era em Lisboa, exposições de Miguel e outros. É o presente final do avô, disse António, traçando mapas na cama. Mas um telefonema da notária mudou tudo. Há um codicil ao testamento, escondido em Porto. Manuel deixou instruções para uma reunião final. Porto. A cidade dos portos e segredos, onde o avô nascera. Os irmãos trocaram olhares, outra camada, outro teste. O trem para Porto serpenteava pelas montanhas do norte, vinhedos dando lugar a vales verdejantes, o Douro um fio prateado ao longe. Os três irmãos sentavam-se juntos pela primeira vez em anos, o compartimento apertado forçando proximidade, joelhos tocando, silêncios preenchidos por olhares que diziam mais que palavras. João segurava uma garrafa de água como âncora, Miguel espessava no caderno, António lia o diário pela enésima vez, sublinhando passagens sobre a juventude de Manuel em Porto, um amor de juventude chamado Francisco, um tipógrafo que imprimira panfletos clandestinos contra o regime, amores selados com tinta e beijos roubados em becos da Ribeira. Rafael e Sofia ficavam em Lisboa, dando espaço, mas suas ausências ecoavam como promessas. Liguem quando chegarem, dissera Rafael na estação, o beijo de despedida um lembrete de que o amor era a bússola verdadeira. Em Porto, o ar era mais frio, carregado de umidade do rio, e eles chegaram no Hotel Carris, uma relíquia modernista com vistas para as pontes. A notária, uma mulher de meia-idade com óculos de armação dourada, os esperava no dia seguinte em um escritório no centro histórico, paredes forradas de livros de direito e história portuguesa. O codicil, explicou ela, abrindo uma caixa de ébano, é uma carta de Manuel, com instruções para um local específico, a casa do infante, onde ele nasceu. Dentro da carta, palavras familiares: meus filhos do sangue, vão à torre onde comecei. Lá, encontrem o que Francisco deixou para mim, e que eu guardei para vocês. Não é ouro, mas o coração de um homem livre. Os irmãos saíram atordoados, o sol de inverno batendo nas fachadas barrocas de Porto como um chamado. A casa do infante era um museu vivo, ecos de descobrimentos marítimos nas paredes de pedra. Eles seguiram uma trilha guiada, turistas ao redor tagarelando em línguas estrangeiras, mas para eles, cada sala era um portal. Na torre superior, uma sala escondida atrás de uma tapeçaria desbotada, o presente de Colombo, tecida com fios de ouro e segredos. Atrás dela, um nicho na parede, e uma pequena urna de cerâmica, selada com cera. Dentro, não cinzas, mas um maço de cartas amarradas, um anel de prata simples e um mapa desenhado à mão, marcando uma propriedade em Gaia, do outro lado do Douro. As cartas de Francisco eram poesia crua: meu Manuel, o mar nos separou, mas o amor nos une nas ondas da memória. Ele morrera jovem, vítima da tuberculose, deixando o anel como voto de fidelidade eterna. Enterre isso com honra, escrevera, mas Manuel guardara, um talismã de amor não vivido. O mapa levava a uma adega abandonada em Gaia, herança de Francisco, cheia de vinhos envelhecidos e, talvez, mais revelações. Lágrimas caíram enquanto liam, João segurando o anel: para nós três, murmurou, passando-o para Miguel, depois António. Naquele momento, a torre pareceu girar, o mundo encolhendo ao círculo deles. Eles cruzaram a ponte de Dom Luís I ao entardecer, o rio abaixo como um espelho de bronze, e encontraram a adega em uma rua estreita de Gaia, portas de madeira rangendo como lamentos. Dentro, o ar era fresco, cheirando a mofo e uvas passadas, barris empilhados como sentinelas. No fundo, uma porta trancada, a chave o anel, encaixou perfeitamente. Atrás, uma sala secreta, paredes cobertas de murais desbotados, cenas de marinheiros abraçados, amores masculinos pintados em tons terrosos, obra de Francisco. E no centro, uma mesa com 3 cálices e uma garrafa de vinho de 1940, etiquetada, para os netos, bebam à liberdade. Eles brindaram ali, o vinho doce e forte na língua, histórias fluindo como o Douro. João confessou seu medo de ser defeituoso, Miguel sua luta por identidade fluida, António a solidão dos anos exilado. Somos o legado do avô, disse João, voz rouca, não a terra, mas o espírito.
Mas o mapa tinha mais coordenadas para uma ilha no arquipélago dos Açores, onde Manuel e Francisco sonharam fugir. O presente final, sussurrou António, e o coração acelerou. Outra jornada, outro teste de laços. De volta a Lisboa, a fundação tomava forma. Legado Costa, um centro para arte e apoio LGBTQ+, com exposições de Miguel e murais de Sofia. Rafael coordenava eventos, sua energia contagiante. Mas tensões internas surgiam. João, agora abertamente gay, lutava com o estigma na vinícola, funcionários murmurando. Eu perco tudo se não for cuidadoso, confidenciou a Pedro, que retornara, seu beijo um farol na tempestade. Miguel e Sofia enfrentavam preconceito familiar, ela de uma linhagem conservadora do Minho. O amor é rebelião, ria ela, mas as noites eram longas. A viagem aos Açores foi decidida em uma reunião na casa de Belém, mapas espalhados na mesa. Vamos de barco, como os descobridores, propôs Miguel, e eles riram, o som leve como plumas. Mas antes, um conflito, a tia Isabel vazou documentos para a imprensa, alegando que a fundação era uma afronta à memória de Manuel. Artigos furiosos pipocavam, herdeiros pervertem legado familiar. A família se uniu em uma coletiva, João à frente, nosso avô era gay. Honramos isso celebrando, não escondendo. O backlash foi feroz, ameaças online, pichações na casa, mas o apoio veio, ativistas de Lisboa marchando, artistas doando obras. Nos Açores, São Miguel os recebeu com praias negras e lagoas turquesas, o ar puro como um bálsamo. Eles alugaram uma casa em Ponta Delgada, noites passadas em conversas ao redor de fogueiras, o Atlântico rugindo ao fundo. Lá, encontraram a ilha marcada no mapa, um penhasco escondido, onde uma placa de pedra gravada, Francisco e Manuel, eternos. Enterraram o anel ali, um ritual de despedida, lágrimas misturando-se à areia vulcânica. Agora, somos livres, disse António, e era verdade, mas o telefone tocou, a tia Isabel, morrendo de câncer, pedia perdão. O retorno foi carregado. No hospital de Lisboa, ela jazia frágil, olhos cheios de remorso. Eu temi o que não entendi, sussurrou, apertando a mão de António. Cuide deles por mim. Sua morte uniu o que restava da família extensa, um funeral em Alfama onde o fado cantava de luto e liberação. Mas o maior teste viria, um documentário sobre a história, filmagens começando, expondo tudo ao mundo. As câmaras rodavam como olhos inquisidores, capturando a casa de Belém em sua glória restaurada, azulejos reluzindo sob luzes profissionais. O documentário, Sombras do Tejo, prometia ser o clímax da saga dos Costa, diretores de uma produtora independente de Lisboa, fascinados pela tapeçaria de segredos e redenção. João narrava sua jornada, voz firme mas trêmula ao mostrar as fotos do avô, Miguel exibia pinturas que sangravam emoção, António lia trechos do diário, Rafael ao lado como costrela silenciosa, sua mão apoio invisível. Não é sobre escândalo, dizia António à câmara, é sobre humanidade, amar apesar das correntes. Mas as filmagens desenterravam fantasmas. Um repórter cavou o passado de Manuel, revelando um primo distante que alegava abusos, na juventude do avô, mentiras, mas venenosas, espalhando dúvida online. João recebeu e-mails anónimos, você é o monstro agora, traindo o sangue. Ele desabou em uma cena não gravada, Pedro o encontrando no jardim, abraçando-o enquanto soluços ecoavam. Eu pensei que a verdade libertava, murmurou João, mas às vezes, acorrenta mais. Pedro, com sua sabedoria de quem crescer em faro sob o olhar julgadores, respondeu, a verdade é uma semente, leva tempo para crescer sem espinhos. Miguel e Sofia enfrentavam ecos semelhantes. Sua relação, agora pública, atraía trolls, bissexual. Escolha um lado. Uma exposição em Coimbra foi vandalizada, telas rasgadas como peles. Sofia, feroz, pintou sobre as ruínas, um mural de arco-íris partidos se recompondo. Eles não quebram o que já foi forjado no fogo, disse ela a Miguel, e ele, inspirado, compôs uma série nova, Gêmeos Invisíveis, retratos etéreos de 3 figuras fundidas em uma, cores vibrantes contra fundos tempestuosos. A crítica amou, mas o preço era alto, noites de insomnia, terapia em grupo com outros ativistas. António sentia o peso mais pessoal. Rafael propusera casamento, um anel simples de ouro branco durante um piquenique nas falésias de Cascais, o mar abaixo como testemunha. Casa comigo, não apesar do caos, mas nele, dissera, e António aceitara, lágrimas salgadas como as ondas. Mas o documentário forçava-o a reviver rejeições, recriações de cenas onde o avô expulsava, atores capturando a dor crua. Dói demais, confidenciou ele a Rafael após uma tomada, colapsando no sofá do quarto alugado. Rafael o ergueu, beijos suaves traçando o contorno de suas cicatrizes emocionais. A dor é o preço da cura. E nós pagamos juntos. O clímax das filmagens veio em Sagres,
retornando à gruta onde tudo começara. As câmaras capturaram o mar furioso, os três irmãos de pé nas rochas, o vento chicoteando cabelos idênticos. Aqui, o avô nos chamou de volta, narrou João, voz carregada. Eles leram passagens do diário em uníssono, vozes entrelaçando-se como fios de um novelo. Mas um imprevisto, uma tempestade repentina, ondas invadindo a gruta, câmaras molhadas, equipe correndo. No caos, Miguel escorregou, caindo em uma poça rasa, o tornozelo torcido. Os irmãos o carregaram para fora, braços unidos, o incidente filmado por uma câmara portátil, cru, autêntico, um símbolo de sua irmandade testada. De volta a Lisboa, o inchaço de Miguel era um lembrete, a família era frágil, mas resiliente. Sofia cuidava dele, com pressas frias e sopas quentes, seu amor uma tapeçaria de paciência. Enquanto isso, a Fundação abria suas portas, uma gala em Belém, convidados de toda Portugal, ativistas, artistas, sobreviventes de eras passadas. António discursou, voz e quando no salão, o presente final do avô não foi herança, mas permissão, para amar abertamente, para sermos inteiros. Aplausos ribombaram, mas nos bastidores, João recebia uma carta, do primo mentiroso, retratando-se, admitindo inveja pela fortuna. Eu vi as fotos, perdoe minha mentira. O documentário estreou em um festival em Lisboa, o Teatro Camões lotado, ar elétrico de expectativa. Telas grandes projetavam suas vidas, risos de infância em Cascais, silêncios dolorosos da rejeição, abraços de reconciliação. Lágrimas fluíam na plateia, e quando os créditos rolaram, dedicados a Manuel e Francisco, o público se ergueu em ovação. Críticas chamavam-no um hino à resiliência portuguesa, mas para os irmãos, era catarse. Após, uma festa na Ribeira de Lisboa, fado soava ao fundo, vinhos fluindo. Rafael puxou António para dançar, corpos próximos em um ritmo lento, sussurrando, nosso futuro começa agora. Mas o eco do passado persistia. Um jornalista agressivo confrontou João, você realmente perdoou? Ou é só pelo dinheiro? João pausou, olhos fixos no Tejo. Perdão não é esquecimento, é escolha diária. Naquela noite, os irmãos caminharam pela marginal, estrelas refletindo na água, prometendo lealdade eterna. Miguel, com o tornozelo engessado, apoiado em Sofia, somos mais fortes partidos. Eram. No entanto, um sussurro de conflito final. A Fundação recebia uma doação anônima, mas com condições, revelaram o último segredo de Manuel, um filho legítimo de Francisco, vivendo em Moçambique. Vamos buscá-lo? Perguntou António, o mapa antigo na mão. Os olhos dos irmãos se encontraram, determinação flamejante. O presente final ainda desdobrava camadas, mas agora, enfrentavam juntos. A viagem a Moçambique era um salto no desconhecido, um continente de savanas e memórias coloniais que Manuel evocava em histórias sussurradas. Eles voaram para Maputo, o ar quente e úmido envolvendo-os como um abraço estrangeiro, cheiro de baobás e mar misturando-se ao burburinho das ruas. O suposto filho de Francisco, Eduardo, vivia em uma vila costeira perto de Inhambane, pescador como o avô, histórias de um amor transatlântico passando de geração em geração como conchas polidas pelo tempo. A carta anônima, de um advogado em Lourenço Marques, antiga capital, guiava-os, ele sabe de Manuel, sabe de vocês. O voo fora tenso, conversas entremeadas por silêncios reflexivos. João, agora administrador da Fundação, revisava documentos, Miguel esboçava paisagens imaginadas, António segurava a mão de Rafael, ancorado por seu amor constante. Sofia ficara em Portugal, gestando uma surpresa, uma gravidez, anunciada por mensagem, um novo Costa, livre desde o berço. A notícia os encheu de alegria, um ciclo renovado. Em Inhambane, o sol escaldante batia nas praias de areia branca, dós balançando no Índico como relíquias de rotas antigas. Encontraram Eduardo em uma cabana de palha, homem de pele escura e olhos que ecoavam os das fotos, castanhos profundos, cheios de mares não navegados. Eu sou o filho de Francisco, disse ele em português rouco, convidando-os para dentro, onde redes de pesca pendiam como teias de destino. Histórias fluíram com chá de ervas. Francisco fugira para a África após a morte de Manuel, casando-se localmente, mas contando ao filho sobre o amor português que o moldara. Ele chorava às vezes, olhando o horizonte, recordou Eduardo, mostrando uma foto amarelada, Francisco e um jovem Manuel, abraçados em uma praia de Porto, idêntica às de Sagres. O choque era um laço novo, um irmão de sangue diluído pelo oceano. Por que agora? Perguntou João, voz suave. Eduardo sorriu, triste, a doação da Fundação chegou aos meus ouvidos. Eu não quero dinheiro, quero família. Lágrimas caíram, e eles abraçaram, peles diferentes unindo-se em um abraço universal. Passaram dias ali, pescando ao amanhecer, jantares de camarões grelhados sob estrelas africanas, conversas que teciam pontes sobre o Atlântico.
Eduardo revelou mais, um diário de Francisco, páginas cheias de poemas para Manuel, rimas que falavam de saudades e liberdades negadas. Leiam, disse, e eles o fizeram à luz de lanternas, vozes alternando versos como um cântico. Rafael, sensível às nuances culturais, mediava com graça, compartilhando histórias de sua herança alentejana. O amor viaja, mas o preconceito é local, observou ele, e Eduardo assentiu, contando de sua própria vida, casado com um homem em segredo, temendo a homofobia pós-colonial. Vocês inspiram, confessou, e o grupo jurou trazê-lo para Lisboa, integrá-lo à fundação como embaixador. O retorno foi transformador. Eduardo instalou-se temporariamente em Belém, sua presença um sopro de ar fresco, ensinando pratos moçambicanos e danças ritmadas que enchiam as noites de riso. A fundação florescia, eventos com artistas africanos, palestras sobre legados coloniais. Miguel pintou o mural na fachada, 3 gêmeos entrelaçados com figuras de sombras, dous e azulejos fundindo-se em um todo. Sofia, barriga arredondada, posava para esboços, o bebê chutando como um sinal de continuidade. Mas o alto trunfo veio na primavera, o casamento de António e Rafael, uma cerimônia íntima nos jardins da Quinta da Regaleira, em Sintra. Flores de buganvília cascateavam, o poço iniciático como altar simbólico. João oficiou, voz embargada, no amor, não há rejeitados, só amados. Miguel e Sofia cantaram uma versão acústica de um fado moderno, Eduardo tocando um tambor moçambicano. Votos foram sussurrados, eu te escolho nas tempestades e calmarias, disse Rafael, anel deslizando no dedo de António. O beijo selou, aplausos e quando nas florestas encantadas. João, inspirado, propôs a Pedro dias depois, em uma vinha do Alentejo, sob videiras carregadas. Seja meu parceiro em tudo, e Pedro aceitou, seus amores florescendo como uvas ao sol. Miguel e Sofia planejavam batizado para o outono, o círculo completando-se. O codicilo final de Manuel chegou por correio, uma carta póstuma, meus filhos, o presente é a jornada. Vocês a completaram, dividam o amor como eu não pude. Anexado, um título de propriedade para uma casa em Sagres, para todos, um santuário de memórias. Anos depois, os gêmeos, agora com linhas no rosto mas olhos mais leves, reuniam-se lá anualmente, com famílias expandidas, Eduardo e seu companheiro, o filho de Miguel correndo pelas praias, netos de João rindo. O preconceito persistia no mundo, mas dentro deles, era equidistante. António, de mão dada com Rafael, olhava o horizonte, o avô nos deu mais que herança, nos deu asas. E sob o sol português, eles voavam, livres, inteiros, eternos.